Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Deus é maravilhoso, né? Nossa, que branquedeja é esse? Não gosto disso. Oh, Jesus da glória, Tu és maravilhoso, Senhor. Como que vocês estão, gente? Todos bem? Pra glória de Deus. Curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga. Vamos estar aqui orando, né? Hoje eu não coloquei filtro nenhum, gente. Só tô com uma luzinha aqui, né? Do fundo aqui, ó. Porque se não colocar esse fundo, a câmera do celular é péssima, né? Então tem que colocar pelo menos uma claridade. Oh, Deus da glória. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós. Curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga. Amém? Amém, né? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Então vamos orar, né, gente, para nós estar pregando a palavra de Deus quando eu estiver dando às 3 horas da tarde, né, como de costume, sobre a volta de Jesus. Jesus está voltando, né, para buscar a tua igreja. Então vamos orar, né? Deus é maravilhoso, né? Não há outro além dele. Senhor, eu quero te exaltar nessa tarde. Eu quero bendizer o teu nome, eu quero te honrar, eu quero te glorificar, eu quero te bendizer. Eu quero, Pai, te dar todo o louvor, toda a glória, toda a adoração. Muito obrigada, Jesus, pelo teu amor. Muito obrigada, Jesus, pela tua palavra. Muito obrigada, Jesus, por ser este Deus que não tarda, não falha, não erra, não tosqueneja, não dorme. Um Deus que vê tudo, um Deus que sabe de tudo, Pai. Ai de nós se não fosse a tua misericórdia. Ai de nós, Deus, se não fosse o teu amor. Ai de nós, Deus, se o teu braço não fosse forte, como diz o livro de Isaías. Que o teu braço não está encolhido para que não possa salvar. Eu quero fazer uma oração, Deus, para que o Senhor venha salvar o teu povo. E também quero fazer uma oração, Deus, específica para o Senhor avivar o teu povo. Aviva o teu povo. Aviva a tua igreja, aviva os teus na terra, em nome de Jesus. Oh, Pai, fique à vontade neste ambiente. Fique à vontade para curar, para libertar, para restaurar almas, para salvar vidas, para livrar cada um, Deus, dos seus maus caminhos. Fique à vontade, Deus, de converter, Deus, cada coração a Ti. Que cada coração possa sentir, Deus, arrependimento de verdade. Porque Tua palavra diz, Pai, que não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. E eu creio, Pai, que o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como diz as Escrituras. E eu quero te pedir em nome de Jesus, Deus, aonde tiver um servo Teu, aonde tiver uma serva Tua, ajuda ela, ajuda ele. Deus, nós não sabemos o dia a dia de ninguém, nós não sabemos o deitar, o levantar de ninguém, Pai, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor é bom. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é digno de ser exaltado, de ser glorificado. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero te bendizer nessa tarde, Deus. Eu quero te honrar com todo louvor, com toda a glória, com toda a adoração. Que essa palavra, Deus, que o Senhor Jesus está voltando, possa despertar corações aqui.
Não somente, Deus, a corações aqui, mas como o Senhor tem despertado o meu, que o Senhor continua despertando a cada dia mais. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero te exaltar nesta tarde. Eu quero bendizer o teu nome, eu quero te honrar com tudo que o Senhor é. Por tudo que o Senhor, Pai, está fazendo no meio dos seus, por tudo que o Senhor, Pai, ainda vai fazer. Oh, Deus querido, Deus amado, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo. Tu és o único, tu és o verdadeiro. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Venha, Senhor. Venha restaurar o teu povo. Venha mudar corações. Venha cumprir aquela palavra que está no livro de Joel, que o Senhor derramaria do teu espírito sobre toda a carne. Ah, Deus, quantas pessoas carnais, quantas pessoas que não almejam o céu, quantas pessoas que não estão nem aí se Jesus vai ou não voltar, alguns nem acreditam nisso. Ah, Deus, são muitos. Mas eu quero te pedir, Pai, que aonde, Deus, o Senhor quiser, aonde o Senhor tiver, Pai, aquele que já é teu, aquele que o Senhor chamou, aquele que o Senhor escolheu, traga ele, Deus, para ouvir as boas novas. Traga ela, Deus, para ouvir a palavra da salvação, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que restaura, a palavra que renova. Deus, eu quero te bendizer nessa tarde com todo o meu coração. Eu quero te dizer, Deus, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, eu quero te bendizer. Espírito Santo da verdade, Espírito Santo da justiça, Espírito Santo do juízo, que ajuda o homem pecador a vier ao arrependimento, que da mesma forma que o Espírito Santo tem feito na vida de muitos, possa fazer na vida daqueles que ainda não teve essa oportunidade de reconhecer os seus pecados, de reconhecer as suas iniquidades, de reconhecer que depende da graça e da misericórdia de Deus, de reconhecer que Deus é o único e suficiente Salvador da vida dele e dela. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero te honrar com tudo que o Senhor tem feito, eu quero te honrar com tudo que o Senhor ainda vai fazer nesta tarde. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te adoramos nessa tarde, com todo o nosso fôlego de vida, com todo o fôlego, Deus, que o Senhor nos deu, com todo o fôlego, Pai, que o Senhor nos presenteou, o melhor dom, um dos melhores dons, Pai, é o dom de respirar. E quantas pessoas rejeitam isso, o dom de respirar, o dom, Pai, de sentir o ar do oxigênio, sentir, Deus, o fôlego de vida. A Bíblia diz, Pai, se há fôlego de vida, ainda há esperança, e eu creio, Deus, que ainda há esperança para este homem, ainda há esperança para esta mulher. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, muitos desprezam o dom da vida, o fôlego de vida. Mas ai de nós, Deus, se não fosse este dom precioso, esse dom, Pai, que o Senhor dá, esse dom, Pai, que o Senhor já deu, esse dom, Pai, que muitos é presenteados, mas muitos não entendem isso. Acha que é por acaso, acha que é por coincidência, acha que foi por causa da sua mãe e de seu pai, acha porque foi através de um ato, Deus, de amor, um ato de sexualidade. Ah, Deus. Se ele soubesse, Pai, que ele está vivo na terra, que ela está viva na terra, é por causa da graça, é por causa da misericórdia, é por causa principalmente do teu amor, Deus. O amor do Senhor, Deus, que revelou sobre este homem. O amor do Senhor, Pai, que se revelou diante desta mulher. E muitos na face da terra, Deus, rejeitam. Mas muitos também na terra, Deus, é grato, agradece. E eu sou grata pelo fôlego de vida.
Eu sou grata, Senhor, pelo teu amor que foi revelado por meio de ti, por meio da Escritura Sagrada, por meio da palavra da verdade, por meio que Jesus fez pela minha vida, por meio de tudo que Ele tem me orientado, me dado visão, por meio do Espírito Santo. Que vidas aqui, Deus, possam ser despertadas. Que vidas aqui, Pai, possam ser orientadas. Que vidas aqui, Pai, através da palavra, que Jesus está voltando. Comprometimento, Deus, da palavra, onde diz lá no livro de Mateus, capítulo 24. E tantos outros livros, Deus, livro de Apocalipse, 1 Pedro, 2 Coríntios. Jesus, é muito versículo, é muito capítulo, é muito texto, é muita palavra de Deus. Para um povo, Deus, que muitas das vezes rejeita. Mas ai de nós, Deus, se não pregarmos, a tua palavra diz, como é que vão crer se não há quem pregue? Por isso, Deus, eu prego. Eu prego que o Senhor Jesus está voltando. Prego porque creio. Prego porque isso é o manual de verdade da minha vida. Prego porque é algo que Deus manda. Prego porque está escrito, ide e pregai o evangelho a toda criatura. E graça te damos, Deus, por esta oportunidade que temos de pregar o evangelho até mesmo nas redes sociais. Não somente nas ruas, não somente nas casas, não somente andando por aí, mas principalmente também nas redes sociais, aonde tem se levantado um povo falso, um falso profeta, uma falsa profetisa, um povo que anda por valor, um povo que anda por conteúdo baixos, conteúdos que não edificam, conteúdos que não vai agregar nada na vida de ninguém. Conteúdos, meu Deus, que muitas das vezes deixa pessoas entristecidas porque não tem conhecimento aprofundado da palavra, e por uma palavra distorcida ouve aquilo e muitos falam, por que isso? Porque aquilo, vários questionamentos. E o inimigo, Deus, trabalha na dúvida. O inimigo ama dúvida. Ama confusão, ama confundir a mente do ser humano, ama colocar dúvida nas pessoas. E o que mais tem hoje, Deus, é povo que se levanta para pregar algo que não é bíblico, algo que não condiz com o evangelho, com as boas novas, com as sagradas escrituras. E eu quero te pedir, Deus, nessa tarde, em nome do Senhor Jesus, aonde tiver um homem, Deus, afastado do evangelho, aonde tiver uma mulher, Deus, afastada do evangelho, manda ele para cá, para esta live. Manda ela para cá, para esta live, que quando estiver sendo ministrado, Deus, a palavra da salvação, que Jesus está voltando, que Jesus já está às portas, Deus, ele possa ouvir, ela também possa ouvir. E o coração dela, o coração dele possa ser despertado pelo poder da palavra. Espírito Santo, eu sei que tu convence. Eu sei, Espírito Santo, que tu já alerta. Eu sei que este é o teu chamado, Espírito Santo. Consolar o povo, convencer o povo, o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então convence ele, convence ela, Pai, em nome de Jesus. Usa a minha vida como o Senhor tem usado, faça conforme o Senhor quiser. Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, me dê sabedoria, me dê entendimento, não deixa eu pregar nada que não esteja aqui. E se por um acaso, Deus, eu errar por mim mesmo, ou eu errar por causa de outras pessoas, me perdoa, Senhor. Eu quero te pedir perdão, Deus, em nome de Jesus. Deus, querido Deus amado, a tua palavra mesmo diz, se o homem não errar no falar, esse varão é perfeito, Deus, e eu passo bem longe de ser perfeito. Jesus, querido Jesus amado, mas eu quero ser perfeita para ti. Eu quero andar conforme o Senhor me chamou, eu quero andar conforme a tua vontade.
Eis-me aqui, Pai, como Isaías disse. Eis-me aqui, Pai, como o teu profeta disse no livro de Isaías. Usa-me a mim. Faça conforme a tua vontade. Endireita, Deus, as veredas da nossa vida, nas veredas da tua justiça, como tu fez com Davi. Orienta o teu povo, como tu orientou o povo teu lá no deserto, quando tirou eles da escravidão de Faraó, da cidade do Egito. Oh Deus, não deixa nós ter saudade dos pepinos, das cebolas que o inimigo oferecia. Mas nos ajuda, Deus, nos sustenta no meio do deserto, para que quando a gente chegar ao fim, lá estará a terra prometida. Oh Deus, querido Deus amado, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer com esta graça que está sendo derramada sobre a minha vida agora, Deus. Eu queria tanto, Deus, que alguns pudessem sentir o que eu estou sentindo, que é a presença de Deus. Espírito Santo de Deus, que eu venha diminuir, o Senhor venha aparecer. Que o Senhor venha crescer em mim e eu venha, meu Deus, sumir. Em nome de Jesus Cristo, Deus, eu quero te pedir, Pai, encarecidamente, da forma que o Senhor, Pai, ministrou ao meu coração, pregue as boas novas. Prega que eu estou voltando, filho. Prega, prega, porque muitos não querem pregar. Eis-me aqui, Deus, para fazer aquilo que tu manda. E eu quero, Deus, desde já, Pai, orar por aqueles que não é salvos, que a salvação venha chegar à sua casa. Ah, Espírito Santo de Deus, que a salvação venha chegar nesse lar. Que essa mãe que ora há muitos anos para o filho não converte de jeito nenhum, converta ele, Deus. Converta ele, Pai, em nome de Jesus. E esse pai, Deus, que tem muitos tempos orando por esta filha, preocupado por causa que ela anda pelos bares e boates da vida fora, converta o coração dela, Deus. Lembra das orações dos teus, faz como tu fez com aquele profeta, Deus, que eu não vou me recordar agora, Pai, porque eu não quero falar nada que eu não estou lembrando, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que ele pediu 15 anos de vida a mais, porque chegou o tempo que o Senhor levantou para falar com ele que ele ia partir, que ele ia subir para a glória. Mas ele falou: olha, Senhor, lembra quando eu fazia a tua obra? Lembra quando eu te servia? Lembra quando eu estava contigo, te servindo de todo o meu coração? Me dá mais 15 anos de vida. E por causa da misericórdia, por causa do teu amor, por causa da tua bondade, por causa da sua longanimidade, Deus, o Senhor deu o teu servo mais 15 anos de vida. E esses 15 de anos não foi de tribulação, não foi de escassez, foi de algo bom. Foi os 15 anos melhores da sua vida. Um homem que morreu farto de dias. Um homem que teve netos, bisnetos e talvez até tetaranetos, pela graça do Senhor. Quantas pessoas, Pai, passando por dificuldades financeiras. Quantas pessoas, Deus, agora desesperados, sem nenhuma perspectiva da vida. Muitos porque te largaram, mas muitos ainda te conhecem. Ainda está fazendo como a igreja de Filadélfia, mesmo com pouca força. Ainda não negaste o teu nome. Ainda não afastou dos caminhos do Senhor. Ainda não largou a cruz, ainda não negou a fé na verdade do Evangelho, que é o Evangelho da cruz. E eu quero pedir para esses, Deus, esses que não negaram o teu nome, esses que ainda mesmo com pouca força, ainda não negaste o teu nome. Eu quero pedir, Deus, em nome de Jesus, visita este lado dessa mulher. Visita este lado deste homem.
que aonde tiver alguém, Deus, que não está tendo dinheiro para comprar aquilo que precisa, porque muitas das vezes, Pai, a gente não está precisando daquilo e te pede, mas muitos estão te pedindo porque verdadeiramente está precisando. Pessoas sem comida, pessoas sem, muitas das vezes, a água para beber. Quantas notícias, Deus, a gente vê no jornal de pessoas carentes, bairros carentes, que até mesmo a Copasa, aonde a água está amarga, a água está podre, por causa que não limpa, por causa que abandonaram eles. Olha para este povo. Se tiver alguém fiel aí, se tiver uma mulher de oração que serve o Senhor, se tiver um homem de Deus que ainda proclama o nome de Jesus nesta casa, lembra dele, lembra dela, Senhor, como tu fez na vida daqueles que foi fiel a ti nas Escrituras Sagradas. Pessoas que muitas das vezes era levantada uma somente. E o Senhor não precisava de multidões, o Senhor não precisava de 10, 20, 40, 50, 70, 80, 90 mil. O Senhor muitas das vezes precisava de uma pessoa em prontidão, aonde batesse no peito e dissesse, como Isaías disse: eis-me aqui, usa-me a mim. Ah, Deus, Isaías falando contigo: eis que eu sou um homem que habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu te digo mais, Senhor, eu também sou um homem de lábios impuros. O que vai sair daqui, Senhor? O que será sair daí? O que será que vai sair daqui que presta? Mas o Senhor mesmo assim mandou o teu anjo tocar a sua língua, tocar a sua boca, e ali cumpriu o propósito que o Senhor tinha na vida dele. E não é diferente nas nossas vidas, Deus. Quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus que não tá mais fazendo aquilo que o Senhor chamou. Por isso tá triste, por isso tá angustiado, por isso às vezes ela tá ficando até perturbada da mente, porque não tá exercendo aquilo que o Senhor designou para a vida dela. Oh, Deus, tenha misericórdia deste homem, tenha misericórdia desta mulher, que o Espírito Santo, Deus, possa orientar. E eu sei que o Espírito Santo sempre incomoda, só que a pessoa tá tão afadada, tá tão sobrecarregada, fadigada, que não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo muitas das vezes dizendo: ora, filho, ora, filha. E ela calada, e ele calado. Muitas das vezes o Espírito Santo vai meditar nas Escrituras, e ele: eu vou assistir meu filme, eu vou assistir minha série, porque não posso perder. Às vezes o Espírito Santo falando com ela: vai ler a minha palavra, filha, vai jejuar. E ela: não, vou pedir agora aqui, mais de meia-noite, o iFood. Come, deita na cama, não dorme, não consegue ter comunhão com Deus, chora, esperneia, culpa o Senhor por estar desta forma, desse jeito, angustiada, amargurada, mas sem saber ela que quando o Espírito Santo fala com ela, ela não dá ouvidos. Oh, Espírito Santo de Deus, aonde tiver alguém, Deus, que já sentiu a tua presença, aonde tiver alguém, Deus, que tem o Espírito Santo com ele, já teve um dia ardendo no teu coração a voz que clama no deserto, uma voz que amava ouvir a voz de Deus, um coração que almejava ouvir os céus, e que hoje só ouve a voz da terra e a voz de si mesmo,
Cala essas vozes, Deus. E até mesmo a voz do próprio inimigo da sua alma. Cala essas vozes, Deus. E ajuda essa mulher, Deus, a ouvir o que o Senhor está falando agora. Que ela venha se arrepender, Deus, de te culpar por tudo de errado que está acontecendo na sua vida. Que ele venha parar, Deus, de te culpar por tudo que está acontecendo de errado na sua vida. E voltar, Deus, ao lugar que caiu, como diz as Escrituras. Volte para o lugar que tu caíste. Se arrependa. Se arrependa. Como a tua palavra diz lá no livro de 2 Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ensina este homem, Deus. Ensina essa mulher, Deus, se humilhar novamente, como um dia se humilhou. E não era problema nenhuma para ele e para ela se humilhar, porque sabia como que era. Mas hoje, com o tempo, com as coisas da vida, esqueceu. Em nome de Jesus, Deus, ajuda, Senhor. Aonde tiver um servo teu, aonde tiver uma serva tua que já foi tua, que já foi teu, ajuda essa pessoa a se humilhar. E depois, Deus, como diz as Escrituras, se converter dos seus maus caminhos. E depois se arrepender. E depois largar tudo isso. E orar diante de tudo isso. Para que o Senhor ouça a oração dele. Para que o Senhor ouça a oração dela, a petição que tanto pede. E sara as feridas que o mundo deixou. E sara este coração, essa terra seca. E sara essa terra, Deus, que já não tem mais água nenhuma. Secou-se. Secou-se. Mas se ela fazer tudo isso que as Escrituras diz, o Senhor é fiel e justo para cumprir na vida dele e dela. Porque o Senhor não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é Deus. Ah, Espírito Santo de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos seus maus caminhos e orar, eu, Senhor, ouvirei do céu e sararei a terra do teu coração. Quantos corações, Deus, almas sedentas, amarguradas, tristes, decepcionadas, confundidas por causa das coisas erradas que cometeram no passado ou até mesmo que está cometendo no presente. Mas não consegue mais se humilhar. Não consegue mais examinar, Deus, a si mesmo. Não consegue mais, Deus, reconhecer que é pó e que é dependente da graça e da misericórdia de Deus. Quantas pessoas, Deus, agora prepotente, eu sei tudo. Eu conheço tudo. O diabo também conhece. Só que tem uma coisa que o diabo não faz, que é obedecer. E muitos estão fazendo o que o diabo faz. Conhece, mas não obedece. Eu não vou congregar porque pastor nenhum serve. Eu não vou devolver o dízimo porque os pastores estão roubando. Eu não vou fazer nada mais para a obra porque o povo é ingrato. Eu não vou mais naquela igreja porque o irmão se levantou contra mim. Deus, eu não vou mexer com mais nada porque eu estou entristecida. Eu estou entristecido. E desculpas e mais desculpas e mais desculpas
diante de Deus. Mas o Senhor está falando agora. É tempo de deixar essas desculpas. É tempo de abandonar tudo isso. Tudo isso. Essas desculpas, essas justificativas, e voltar para mim. Invocai o nome do Senhor enquanto Ele ainda está perto. Invocai o nome do Senhor enquanto ainda Ele pode te ouvir. Porque chegará um tempo que tentarão invocar o meu nome, mas eu não ouvirei mais. Terá uma ausência total do meu espírito. Terá uma ausência total de mim mesmo. E jamais poderão me alcançar. Ouça agora a voz de Deus. Hoje tu tem oportunidade. Hoje tem como falar ainda com Ele. Hoje ainda pudeste ter essa oportunidade de ouvir esta voz da parte do Senhor por meio de mim. A voz que clama pelo deserto. Uma voz que o Espírito Santo está ecoando. Filho, filha, está afastado? Está afastada? É tempo de voltar. É tempo de voltar para o teu Deus. É tempo de se arrepender dos seus pecados. É tempo de voltar a pedir o Pai misericórdia. É tempo de falar com Ele. Eis-me aqui, usa-me a mim. Antes de Deus usar Isaías, Ele mandou o anjo para tocar na sua língua impura. Antes de usar Isaías, Ele mandou o anjo para tocar nos seus lábios impuros. Porque Deus não usa ninguém que não está preparado. Deus não fala com ninguém que não fala com Ele. Deus não se revela a ninguém que não tem curiosidade de ler a palavra dele. Deus não faz nada se você ficar parado. Ele move através de você mover-se primeiro. Ele faz através de você fazer primeiro. Já viu aquele ditado? Faça a sua parte e eu te ajudarei. Isso não é só um ditado, filho. Isso é cumprimento das Escrituras. Faça a tua parte, homem de Deus. Faça a tua parte, mulher de Deus. Para que Deus possa agir. Para que Deus possa te ajudar. Para que Deus possa te tirar dessa angústia profunda. Para que Deus possa te tirar desse lamaçal, desse charco de lodo, de vida ruim. Para que Ele possa te ajudar a sair desse deserto. Para que Ele possa te ajudar a você sair dessa vida pecaminosa que fere a santidade dEle. Ele olha para isso e entristece com isso. Deus é santo. E a palavra dele que Ele requer de mim, Ele requer do teu povo, Ele requer de você, Ele requer de todos nós santidade, para que podemos ver a face dele. Ah, Jesus, como eu queria que escamas se caíssem agora. Eu quero fazer uma oração, Deus, que as escamas dos olhos dos teus filhos e das tuas filhas possa cair hoje, em nome de Jesus. Que aonde tiver uma escama, Deus, como se apoderou na vida de Saulo, que na verdade era Paulo, e o Senhor usou Ananias para orar por ele. Ora, eu oro agora, Pai. Eu oro também agora, Deus, que as escamas deste homem, que está nos olhos dele, que está nos olhos dela, possa cair por terra em nome de Jesus. Que aonde tiver alguém com fé, que aonde tiver alguém, Deus, que está ouvindo esta palavra, eu profetizo, Deus, que essas escamas vão cair em nome de Jesus.
Eu profetizo, Deus, que essa escama desses olhos deste homem vai cair. Que aonde tiver uma mulher que está escamas purinha, Deus, nos olhos dela, que não consegue enxergar mais nada a não ser este homem violento, que não consegue mais enxergar nada, Deus, a não ser este homem que não presta, que possa cair escamas dos olhos dela e ela entender que o Senhor tem um homem de verdade para ela. Aonde tiver um homem agora também, Deus, que as escamas dos olhos dele não caiu ainda, porque só vive em função de uma mulher que te rejeita, que não quer nada contigo, que os escamas dos olhos dela, que as escamas dos olhos dele possa cair em nome de Jesus, e eles voltar a fazer o que fazia para agradar o teu nome. Porque da maneira que estão, não vão conseguir ouvir a tua voz. Porque as escamas nos olhos, os comichões nos ouvidos, não deixam essa pessoa ir para frente. Não deixa essa pessoa prosperar. Não deixa essa pessoa evoluir espiritualmente falando. Oh Deus, eu te peço em nome de Jesus, aonde tiver alguém fiel a ti, Deus, crendo que o Senhor existe, ouça a oração dela, ouça a oração dele. Ei querido, ei querida, deixa eu te falar uma coisa aqui. Deus só ouve a oração de gente fiel a ele. Deus só ouve oração de quem tem fé nele. Deus só ouve oração de pessoas que estão prontas para mudar, prontas para renunciar, mesmo que doa, mesmo que está sendo confrontada, mesmo que está sendo confrontado, aceita o confronto porque quer Deus na vida. Quer ir morar com ele um dia, mas ele não ouve oração de coração que não é sincero. Se tiver sinceridade aí, você pode estar no erro que for, ele vai te tirar. Se tiver sinceridade aí, você pode estar no erro que for, ele vai te livrar disso, ele vai te libertar disso, porque ele está vendo sinceridade. Davi só recebeu da parte de Deus alívio na alma quando verdadeiramente fez uma oração sincera. Não foi só de rasgar as suas vestes fisicamente, naturalmente, não. Foi também de rasgar a sua alma, o seu interior. O teu coração Deus conhecia. Por isso a Bíblia fala que o coração de Davi era segundo o coração de Deus, porque Davi almejava fazer a vontade de Deus. Se você é homem, se você é mulher que está aqui nessa live, tem um coração que tem vontade de fazer a vontade de Deus, ele conhece. Agora também te digo, se você fala que quer servir a Deus de boca para fora, mulher, se você, homem que está aqui, fala que quer servir a Deus de boca para fora, ele também conhece. Ele conhece o coração. A Bíblia fala que ele não julga a aparência, mas ele julga o coração. Então, se você tem um coração sincero, se você tem um coração sincero, ele está vendo. Mas se é de boca para fora, ele também está vendo. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Nada passa desapercebidos aos olhos de Deus. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Vamos estar lendo hoje, viu? Mateus, capítulo 24. Falando, né, da volta de Jesus. Desde já eu quero agradecer aí, viu, a todos que estão curtindo a live, compartilhando, dando seus glória a Deus. Eu vi alguns comentários aí, né, da Lia, dando a paz do Senhor, viu, irmã? Seja bem-vindo em nome de Jesus. O Marco, né, pedindo, ora pra mim, falou que quer voltar, né? Creio eu que Deus já me usou aqui pra orar, né?
o Ribamar, né? Obrigada, viu? Pelos comentários. Deus te abençoe. Paz do Senhor. Enfim, muita gente, né? O Daniel aí também. O Henrique, enfim, muita gente. Deus abençoe cada um de vocês. O Erivaldo. Aleluia. O Hélio, né? Muita gente. O Alisson. Pronto. Então vamos lá, gente. Mateus, capítulo 24. Vamos estar falando de um tema que eu mais amo. Eu prego qualquer outra coisa, gente, na Bíblia. Amo pregar a Bíblia. Amo falar aquilo que Deus manda. Mas uma coisa que eu sei que Ele me chamou é para pregar salvação. Eu sei que Ele me chamou para isso. Ele já confirmou isso em várias bocas de pessoas, né? Homens de Deus, mulheres de Deus. E também porque eu já ouvi Ele falando comigo, né? Como é bom, né, gente, ouvir a voz de Deus. Então vamos lá. Mateus, capítulo 24, né? Que fala assim, ó. O sermão profético, o princípio das dores. Amém? Então vamos lá ler, né? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, ou melhor dizendo, derrubada, né? Que virá ao chão. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Eu já expliquei a palavra acautelai-vos, ou melhor dizendo, cautela, né? Tenha cuidado. Tenha cuidado para que ninguém vos engane. Aí continuando, versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. A Bíblia está falando. Porque é cumprimento, né? E ouvireis de guerras. E ouvireis. Vocês vão ouvir. De guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis. Porque é mistério. É mistério. Que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Palavra de Deus, né? Mateus aqui. O próprio Jesus falando. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Cumprimento, né? Da palavra de Deus. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Olha o que o Senhor Jesus está falando com os discípulos. Você acha que é fácil Jesus chamar alguém e ele revelar que vai acontecer isso? Muitos vão falar: não, misericórdia, Jesus, o que é isso? Eu morrer? Misericórdia, Jesus, eu ser odiado? Eu ser odiada? Aí hoje, nesta geração, um povo cru, um povo melindrosa, como dizia minha mãe, um povo que tem medo de tudo e de todos. Mas muitas das vezes fala: não, eu quero ser ousada. Você tem que entender que você tem que ter estrutura, que vão te xingar, que vão te atormentar, que vão te odiar, que vão querer até mesmo te matar. Isso é o que Jesus falou para os discípulos. E não é diferente para nós, que se levanta para pregar o evangelho, homens e mulheres de Deus. Por quê?
Porque isso é mandamento, isso aqui é Deus falando, isso aqui é o próprio Jesus falando. Olha para você ver. Eu vou repetir de novo. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Filho, é bíblico, uns trair aos outros. É bíblico, filho, ter escândalos com o nome do Senhor envolvido. E uns aos outros se aborrecerão. É bíblico que uns iam brigar uns com os outros, ficar com raiva um do outro. É bíblico. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Gente, se a Bíblia está falando que surgirão é que surgiria. É algo que vai acontecer e está acontecendo. Muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quem sou eu para falar que não vou enganar? Quem sou eu para falar pregar? Não vai enganar não. Claro que vão enganar. E hoje você vai ver isso nas redes sociais também. O tanto de engano, o tanto de mentiras que as pessoas estão fazendo com o nome de Deus, com o nome do Senhor. Só que tem um porém. Vamos continuar lendo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eu já expliquei a vocês o que é iniquidade. Iniquidade é o pecado não confessado e muito menos deixado. A iniquidade é o pecado que é cometido todos os dias sem arrependimento, sem mudança de vida. E a Bíblia fala: por se multiplicar a iniquidade de muitos, o amor de muitos se esfriarão. O amor de muitos vai se esfriar por causa de quê? Por causa da iniquidade. Por causa que muitas das vezes acontecem coisas no meio de gente que diz ser crente, de gente que muitas das vezes serve a Deus, diz servir a Deus. E por causa disso que aconteceria essas coisas. Pessoas não querendo mais congregar, pessoas não querendo mais saber uma das outras, pessoas cada um no seu canto, cada um na sua vida, cada um no seu trabalho, cada um na sua igreja. Hoje você vai ver aí como é as brigas, né? Ah, não, eu sou da Assembleia. Ah, não, eu sou da Batista. Ah, não, eu sou da Congregação do Brasil. Ah, não, eu sou de tal igreja. Ah, não, eu sou da Pentecostal. Ai, gente, em nome de Jesus, aqui não é placa de igreja que está sendo pregada. Aqui o que está sendo pregado é a palavra de Deus. É um povo que precisa entender que tem que ter Jesus na vida. Confessar o nome de Jesus com a boca. Cumprir o que o Pai manda, que é o próprio Deus manda. Para morar lá. E lá não vai ter placa de igreja dividida. Lá é todo mundo junto. Todo mundo adorando o mesmo Deus. Todos reunidos num só propósito. Adoração ao Senhor. Adoração ao Rei dos Reis. Adoração ao Senhor dos Senhores. Adoração ao único que é digno da honra, da glória e do louvor e de toda adoração. Olha o versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim. Não é até 2020, que já passou muitos anos. Não é até 2025, que já com dia nem vai existir mais, porque já estamos indo para dezembro. Daqui uns dias vai ser janeiro e vai ser 2026 se Jesus não voltar até lá. É até o fim, filho. É até o fim, filha. Muitos largaram Jesus na pandemia. Há mais de 3, 4 anos atrás.
Muitos estão largando Jesus agora, nesse exato momento. Ana, prova isso. Prova, acabamos de ler que o amor de muitos se esfriaria. Você está achando que é esfriar só uns pelos outros? É esfriar principalmente por Deus, filho. Ninguém debate com ninguém e fica, eu não gosto mais de fulano, fulano me traiu. Se não tiver falando depois da frase, eu não vou na igreja mais porque fulano assim, assado. Porque Deus não está aqui. Que eu falo nessa questão física. Ele deixou os seus aqui na terra. O povo, gente, hoje em dia, eu não acredito numa comedora de feijão pregando, eu não acredito num comedor de feijão pregando porque eles não sabem nada. Sem estrutura de receber o próprio Deus. Porque se Deus descesse agora, morreriam. Se Deus descesse agora, seriam fulminados com tanta glória, com tanta santidade, com tanto poder que Ele tem. Muitos confundem aquela passagem de Moisés, que fala que Moisés viu Deus face a face. Filho, entenda isso aqui. Para Moisés ver um pouco de Deus, ele coloca Moisés aonde? Dentro da frecha da rocha. Esconde ele. Filho, se você ficar totalmente aqui, você vai ser fulminado. E a Bíblia fala, gente, que ainda dele tá na brecha lá, né? Da rocha. Ainda o rosto dele brilhava. E ele escondia o seu rosto para que ninguém olhasse e também não fosse fulminado com tanta glória que ele tinha recebido do próprio Deus. As coisas de Deus são tão sérias. São tão sérias que hoje em dia o povo não prepara nada, não faz nada para Deus, não se instrui na palavra para poder se chegar para perto do Senhor, para que o Senhor se revele, mas cair diante de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Me use agora, porque se tu não me usar, eu não farei mais. É desse jeito. É com prepotência, é com soberba, é com altivez. Isso é altivez, filho. Deus não trabalha no altivo. Deus não trabalha, filha, na altiva. Aquela pessoa que não escuta, que não presta atenção, que não examina as escrituras, que não se instrui para poder ser usado. Eu acabei de falar aqui, gente, na oração, orando junto com vocês, que Isaías, antes de ser usado, ele falou, usa-me a mim. Primeiro ele confessou, eu sou um homem que habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu te digo mais, eu também sou um homem de lábios impuros. E depois dele ter confessado tudo que ele tinha de errado, que ele convivia com o povo errado, que ele fazia ali coisas erradas, falando coisa que não presta, ele fala, usa-me a mim. Só que aí Deus manda o anjo para tocar na onde? Na sua língua, nos seus lábios pecaminosos. Era a falha que ele tinha. Era a mazela que ele tinha. Era o defeito que ele tinha. Era o espinho na carne, né? Como diz Paulo que ele tinha. Era algo ruim. Mas o poder de Deus se aperfeiçoou na sua fraqueza, mandando o anjo toca. E depois que ele toca, filho, tem várias e várias coisas ali que quem ler Bíblia vai entender muito mais aqui que eu vou falar agora. Depois disso, manda ele comer o quê? A palavra. O pergaminho ali, né? Que muitos não vão entender a palavra rolo. E a Bíblia fala que no comecinho que ele tá comendo, tá doce igual mel. Que delícia. O comecinho é sim servir a Deus. Glória a Deus, eu sou salvo. Conheci Jesus, Jesus me ama, Deus me ama. Glória a Deus, eu sou escolhida, eu sou chamada. Como é bom.
Aí chega lá no meio, né, do estômago dele. Aí a Bíblia fala que começa a não sentir mais nada. Tem o tempo de espera. Tem gente que não sabe esperar, não sabe quando Deus... Não tem paciência quando Deus fica em silêncio. Não sabe se preparar. Não sabe ficar no banco, quietinho, quietinha. Ai, eu quero ser usada agora, ó. Se não for agora, eu não quero, não serve pra mim. Ah, se não for usado agora, não serve pra mim. Filho, calma. Tem um tempo. Deixa Deus te preparar primeiro. Deixa Deus te preparar primeiro, filha. Aí a Bíblia fala quando chega lá no seu estômago, né? Lá na sua barriga mesmo. Aí lá diz que começa a ficar igual fel. Amargo igual fel. Amargo igual fel. Você pode ir lá ler, que você vai ver isso. Aí, Ana, por causa de que é isso? Ninguém quer passar pelo processo, né? Ninguém quer passar pela dor do jejum, né? Tá querendo ser usado. Ninguém quer ser provado, né? No fogo. Ninguém quer passar por isso, né? Ninguém quer orar de madrugada, o sono mais melhor que tem, né? Nossa, o sono aonde que tá pesadíssimo. E você fala, eu vou acordar pra quê? Eu vou acordar, principalmente nesse tempo de chuva em vários lugares, né? Nossa, eu vou curtir essa chuvinha dormindo de madrugada de boa. Vou acordar lá pra meio-dia. Mas quer ser usado com autoridade, com poder, com unção, com glória. Não lê Bíblia? Não estuda? Não escuta referências de homens e mulheres que pregam a Bíblia? Eu não tô falando dos homens e mulheres que têm se levantado hoje. Eu tô falando específico. No meio de 10 tem um. No meio de 100 tem 10. Você tá entendendo, filho? Eu quero te fazer uma pergunta aqui. Quem você tem ouvido nas internet? Quem você tá prestando atenção? Ah, não, vou ouvir ele aqui porque tá bombando, sabe? Tá dando mais de milhões e milhões de views. Tá dando mais de milhões e milhões de seguidores. Ah, eu vou seguir porque aqui o negócio tá bom. Eu não tô falando que Deus não pode usar homens com milhões de seguidores, com mulheres com milhões de views. Eu não tô falando isso. Eu tô falando aonde que tá a sua referência. O cara prega a Bíblia? A mulher prega a Bíblia? Ou o homem e a mulher que você tá ouvindo só prega coisa que não convém? É coach pra te motivar, pra te emocionar, pra tirar você um pouquinho da sua tristeza momentânea. E eu te digo, palavras que te motivam te tira da emoção, da tristeza por um momento, mas depois a tristeza volta. E eu quero te apresentar um Deus que por mais que você tá triste, e por mais que você possa ficar triste depois, Ele é o único que tem o poder de te libertar. Ele é o único que pode te mostrar a verdadeira alegria. Porque tem gente achando que alegria é só abrir os lábios, né, e ficar... Não, filho. A alegria está aqui dentro. A alegria tem que vir de dentro, independente do caos que tu vive, independente da situação que você está passando. A paz que excede todo entendimento, o mundo não pode dar. O homem, a mulher, não pode te dar. Somente Deus pode te dar. Somente você tendo um relacionamento com Ele, que Ele vai te dar essa alegria, essa paz que excede todo entendimento, essa felicidade que não é momentânea, que não passa quando o amigo vai embora, que não passa quando a amiga vai embora, que não passa quando o amigo não está podendo responder, que não passa quando a amiga não está podendo falar assim: oi fulano, eu tô aqui. Pois é, assim mesmo, vai dar certo. Você tá entendendo? Em nome de Jesus, tenha relacionamento com Deus, filho. Em nome de Jesus, tenha relacionamento com Deus, filho. Senão você não vai progredir em nada. Você não vai avançar, você não vai pra frente em nada. Em nome de Jesus.
Aí a Bíblia continua aqui falando, ó. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí muitos falam assim, né? Não tem esse negócio de perder salvação, não. Eu respeito a tua teoria. Eu respeito a forma que tu prega. Mas eu quero também o teu respeito diante da minha examinação das Escrituras. Porque se a Bíblia está falando, mas aquele que perseverar até o fim, a gente precisa andar dia após dia até chegar ao fim. Seja quando eu partir dessa terra, né, que eu tenho que enfrentar a morte, que todos nós vamos ter que enfrentar um dia, ou até Jesus vier arrebatar a tua igreja, arrebatar o teu povo, a tua noiva. Como é que a gente não pode perder salvação? Ah, Ana, eu creio em Jesus e tá bom demais, eu posso pecar, andar errado. Que tem? Não tem nada a ver. Eu posso ser desigrejado. Eu posso ser desigrejada. E toda pessoa que prega isso, que salvo uma vez, salvo por toda a vida, é desigrejado que tá pregando isso. Gente que não quer responsabilidade de ter um líder que orienta, um líder que fala: olha, eu vi um tal vídeo teu que eu não gostei. Você acha que não tá meio equivocado, não? Não quer escutar isso. Olha, eu entrei dentro da sua live lá, filho, e eu, como teu pastor, aquele que tem que cuidar da sua alma, eu achei que aquela live não tá funcionando, aquilo não tá muito bom. O povo não quer isso hoje mais não, gente. O povo não obedece o pai e mãe até seus 18 anos. Você acha que gente de 18 anos, a 30, 40, 50, 60 anos, quer obedecer um pastor? Mas muitas das vezes está lá seguindo o herege nas redes sociais, dizendo: é isso mesmo, maravilha, compartilhando, curtindo, dando like, mandando pro povo. Tá desigrejado? Quer que os outros ficam também desigrejada e desigrejado? Pra que isso? Negócio de pastor? Besteirada pura. Cuidado com esse caminho. Ah, Jesus, que foi só o pastor, o único pastor, o pastor fiel é Jesus. E quem disse pra você que Jesus não faria outros fiéis igual ele na face da terra? Mesmo que seja raro, de milhões e milhões, pode ter só uns 10 aí, 10 mil, uns 20 mil, mas ainda tem. Ah, gente, se o povo de Deus parasse de quebrar princípios, receberia do céu, receberia de Deus uma alegria tal que ele poderia estar comendo arroz e feijão todo dia, mas ele ia estar com uma felicidade, uma felicidade que é sem igual, porque só Deus que dá. É só Deus que oferece essa alegria. Só Deus, filho. Só Deus, filha. Mais ninguém. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor Rick Alves. Obrigada, viu? Então vamos lá, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Filho de Deus, você tem que ir até o fim. Se você orava anos atrás, você tem que continuar orando até você partir da terra, ou até Jesus vier e te arrebatar. Filho, se você orava há anos atrás, você tem que orar até o dia que você partir dessa terra, ou até Jesus voltar e te arrebatar, te levar para morar com Ele. Você tem que cumprir o que está escrito aqui, ó.
Dia após dia. Nossa, Ana, mas eu tô cansada. Eu já fiz a obra demais. Nossa, Ana, mas eu tô cansada. Eu já fiz a obra demais. Filho, Deus não te dá nada que tu não possa carregar. Deus não é injusto quando a gente fala assim: ah, você não sabe, Ana, o que eu passo. Ah, fulano, você não sabe o que eu passo. Você não tá na minha pele. Você não tá falando com essas palavras, mas é como se você estivesse dizendo assim a Deus: tu é injusto, porque tu me deu este povo para liderar e eu já não aguento mais. Se ele te deu esse povo, se verdadeiramente foi ele, ele vai te sustentar até o fim. Ele vai te ajudar até chegar ao fim. Se verdadeiramente, mulher, Deus te chamou para fazer esta obra que tu faz nas igrejas, nas congregações, Ele vai te sustentar até o fim. Porque Ele é justo. Ah, mas eu não tô aguentando mais. O que eu faço? Pergunte a Deus. Você tem certeza? Você tem confiança no que eu falar contigo? Ou será que você tem que ter confiança naquilo que Deus tem que te dizer? Naquilo que Ele tem que te falar? Tenha uma comunhão com Deus tal que você pergunte a Ele, o que Ele falar contigo, tu faz. Se Ele falar contigo que é para parar, pare. Mas se Ele falar contigo que continue, continue. Mas eu não tenho essa resposta, porque eu também sou limitada, igual você. Eu também sou limitada, homem, igual você é limitado. Eu preciso da graça. Eu preciso de Deus na minha vida, senão nada resolve. Nada adianta, nada flui, nada vai pra frente se eu não tiver Ele. Nada, nada. Gente, você já viu aquele ditado? A minha mãe sempre falava isso. Se conselho fosse bom, a gente... Alguns falam, né? Não daria, mas comprava. Se conselho fosse bons... Só que eu te digo, a minha mãe falava assim, ó: quem não ouve conselho, ouve coitado. É tipo assim que ela queria dizer, ó: você não ouve um conselho, não? Muitas das vezes você vai ouvir assim depois, lá na frente: coitada dela, eu avisei. Coitada dele, eu avisei. Gente, quantas vezes eu já passei por isso. Se eu tivesse ouvido o conselho da minha mãe, aí lá na frente: eu te disse, eu te avisei. Aí muitos passando perto de mim dizendo: coitadinha da Ana, coitadinha da Aninha, coitadinha da Aninha, coitadinha dela. É, porque muitas das vezes eu não prestei atenção nos conselhos da minha mãe. E isso, gente, vai para qualquer autoridade na tua vida, seja o teu pai, seja o teu irmão mais velho, seja alguém de Deus que Deus levantou para te falar, um amigo, amiga, seja o teu pastor, seja o teu líder, a tua líder espiritual. Isso é bíblico. Respeitar as autoridades na terra. Isso é bíblico. Isso não é coisa inventada da Ana Maria. Isso não é coisa inventada do povo por aí, não. Isso é Bíblia. Respeitar as autoridades outorgadas por Deus, dadas por Deus na terra. Então vamos lá, né? Continuando, ó. Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Hoje eu não vou estender muito não, viu, gente? Porque eu não quero fadigar vocês. Olha esse versículo 14 aqui, e eu quero que vocês prestem bem atenção, se vocês não prestou atenção até agora. Em nome de Jesus. Foca aqui agora. Foca no que Deus está falando aqui no capítulo, né,
24 de Mateus, no versículo 14. E este evangelho, qual evangelho? Evangelho de Jesus. O evangelho da cruz. O evangelho da salvação. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, que pode, quando você estuda aqui, você pode mudar essa palavra para gerações. Aqui está a resposta. Um dia um amigo até me perguntou e eu não tinha na hora ali o versículo. Mas aqui está, ó. Mateus, capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino, eu tô falando deste evangelho da salvação, nem que seja, ó, Jesus te ama e Jesus quer te salvar. Eu não tô falando de pregar a Bíblia toda. Eu tô falando de chegar em alguém e Deus usar esta boca para falar: Jesus te ama e Jesus quer te salvar. Aceita Jesus hoje como o único e suficiente Salvador. Nem que seja esta frase, vai ser falado para todas as gentes. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Então vamos ler de novo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E essa palavra mundo aqui significa terra. Todo o povo da terra. Em testemunho a todas as gentes. Porque Deus não é injusto. Deus não é injusto. E então virá o fim. Então o Senhor Jesus vai voltar. Então chegará o dia do juízo final. Ah, Jesus, como eu te amo. Ah, Deus, como eu estava procurando essa parte na Bíblia. E hoje o Senhor falou, né? E hoje o Senhor está orientando. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, que quer dizer em toda a terra, em todo o povo, em toda língua, como a Bíblia diz, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor dos senhores, que Ele é o Rei dos reis, que Ele é o príncipe da paz. Ah, Jesus, eu te amo tanto. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. A Bíblia também diz que lá no céu terá uma nuvem de testemunha. Deus não é injusto. Deus não é injusto. Talvez alguém nunca vai ouvir uma pregação como a gente tem oportunidade de ouvir, mas ele vai ouvir: Jesus te ama. Jesus morreu na cruz para te salvar. Aceita Ele hoje, aceita Ele agora como o único e suficiente Salvador. Ah, Deus. Todos na terra terão oportunidade de ouvir Jesus, ouvir sobre Jesus, ouvir que Ele ama, ouvir que Ele salva, ouvir que Ele morreu na cruz para salvar, para perdoar os seus pecados. Todos na face da terra. Eu vou repetir de novo para a gente finalizar com oração. Adriana Costa aí também, né? Dando glória a Deus. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, que quer dizer terra, que quer dizer nação, que quer dizer língua, que quer dizer povo. Em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Até aqui, porque hoje eu não vou estender muito não. Amém, gente? Entendeu a palavra de Deus? Tiver qualquer dúvida, pode falar comigo lá no privado, viu? Mas eu quero te dizer uma coisa. Você que está aqui e que não conhece Jesus, eu quero te dizer uma coisa. Jesus te ama. E Jesus morreu na cruz para te salvar. E Ele quer de mim, quer de você, de qualquer pessoa da face da terra, que tu confesse com a boca que Ele é o único
e suficiente Salvador da sua alma, que não precisa de mais nada. Não precisa de nada, só Ele. Só crê nele. Só crê que Ele derramou teu sangue puro, inocente, imaculado, para perdoar os seus pecados, para lavar as suas chagas, para te livrar da condenação eterna, que é a morte eterna do lago de fogo e enxofre, mais conhecido como inferno. Ele fez isso tudo por ti, filha. Ele fez isso tudo, filho, por ti, homem que está aqui. Aceita Jesus hoje. Se você nunca confessou Jesus como único e suficiente e salvador da sua alma, você precisa confessar. Você precisa nem que seja uma testemunha. Eu não estou falando que você precisa de igreja. Entenda aqui. Eu estou falando que você precisa nem que seja de uma testemunha. Como foi com meu irmão? Ele não aceitou Jesus dentro de uma igreja, mas ele aceitou Jesus a partir que Deus me usou para falar com ele. Você aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma? Ele disse: eu aceito. E eu quero hoje que ele escreve o meu nome no livro da vida. E isso é bíblico. A partir daí que você abre a sua boca e você fala: eu aceito Jesus como único, suficiente Salvador da minha alma, da minha vida, Ele escreve o teu nome no livro da vida. E naquele grande dia, se você perseverar até o fim, filha, se você perseverar até o fim, filho, Ele te chamará pelo nome e você ouvirá a voz dele. Porque toda ovelha ouve a voz do seu pastor e não confunde. Você vai conversar isso com toda pessoa que cuida de ovelhas. Pode ser qualquer outra pessoa chamando, elas não vão. Mas quando chega o dono delas, o verdadeiro, que cuida delas ali, que é o pastor delas, que orienta elas há muito tempo, quando chama elas, elas vão. Isso é só para vocês entenderem que quando Deus chamar o nosso verdadeiro pastor, Jesus Cristo, nós que somos ovelhas dele, filhos e filhas dele, não vamos confundir, porque a voz dele não é inconfundível. Ah, Jesus, eu te amo tanto. Ah, gente, como eu quero que você entenda isso aqui. Eu entendo, Nilson, mas Jesus pode te ajudar a passar por tudo isso. Deus. A Adriana falou que aceita o Jesus, tá vendo? Tem que tá forte hoje aqui. Adriana, depois você me chama lá no privado, tá bom? Você pode mandar um áudio ou uma mensagem. Vamos fazer uma oração, gente? Vamos orar também pela vida do Nilson. Entenderam? Se você confessar Jesus hoje como o único e suficiente Salvador, crendo, tem que crer, tem que ter fé. É um ato de fé. E através desse ato de fé você fala com a sua boca. Ele pode escrever hoje o teu nome no livro da vida. E se você perseverar até o fim, tu serás salvo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar, gente? Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça. Muito obrigada, Jesus, pela tua misericórdia. Muito obrigada, Jesus, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E não há outro Deus além de ti. Só o Senhor é Deus. Pai,
Eu quero orar, Deus, por todos aqueles e por todas aquelas que faz, Deus, esta palavra como uma fidelidade, como um ato de fé. Aonde tiver alguém agora, aonde tiver um homem, uma mulher de Deus que está ouvindo essa oração, que ele possa e que ela possa, em nome de Jesus, receber o Senhor como o único e suficiente Salvador. E que o Senhor possa, Pai, ajudar ela, ajudar ele. Levanta homens, levanta mulheres, que possa orientar essa alma, orientar essa vida. Esta é minha oração a Ti, Deus. Oh, Deus, como eu Te louvo por esta palavra, a palavra da salvação. Como eu Te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. E desde já, Deus, eu quero Te agradecer por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. O Ronaldo aí dando a paz do Senhor Jesus, né? Paz do Senhor, viu? Mas é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Espero que Deus tenha ministrado ao seu coração. Muito obrigada, viu, Daniel, pela sua presença. Deus te abençoe, meu amigo. Muito obrigada a todos. Henrique, que o Senhor continue te abençoando em nome de Jesus. E é isso, viu? Tchau pra vocês. E até uma próxima live, em nome de Jesus. Fique com Deus. E até depois, se o Senhor nos conceder e nos permitir. Paz do Senhor também, Lia, viu? Tchau pra você, fique com Deus. E até depois, em nome de Jesus.